Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O calor de março castigava a estrada de terra que cortava o interior paulista. Nuvens de poeira vermelha dançavam no ar quente, carregando o cheiro seco da vegetação queimada pelo sol. Era meio-dia, quando o ronco potente do motor alemão se transformou em um silêncio constrangedor. Eduardo Mendes desceu do Mercedes-Benz preto com o rosto contraído de irritação. O terno Hugo Boss de R$3.000 já mostrava manchas de suor nas axilas e o Rolex Submariner no punho refletia os raios solares como um farol de arrogância. Aos 45 anos, o empresário do ramo imobiliário não estava acostumado a imprevistos. Sua rotina consistia em reuniões em salas climatizadas, jantares em restaurantes estrelados e decisões que movimentavam milhões. Viúvo há 2 anos, Eduardo construiu um muro emocional ao redor do coração. A perda de Helena o transformou em alguém ainda mais distante, mais calculista. Não acreditava em bondade gratuita, muito menos em competência vinda de mãos sujas. A alguns metros da estrada, uma placa desbotada anunciava Oficina do Toninho, consertos em geral. O estabelecimento era uma mistura de galpão e quintal, onde ferramentas enferrujadas dividiam espaço com plantas que insistiam em crescer entre as frestas do concreto. O cheiro de óleo queimado se misturava ao aroma de café coado na hora. Eduardo ajustou a gravata e caminhou em direção à oficina com passos firmes, mas desconfiados. 3 homens de macacão azul interromperam suas atividades para observar o visitante inesperado. Um deles limpou as mãos num pano sujo antes de se aproximar. Boa tarde, doutor. Em que podemos ajudar? Meu carro parou ali na estrada. Eduardo apontou com desdém. Duvido que algum de vocês saiba resolver isso. É um motor alemão, tecnologia que vocês provavelmente nunca viram. O silêncio pesou sobre o galpão como o calor do meio-dia. Os mecânicos trocaram olhares constrangidos. Era sempre assim quando alguém da cidade grande aparecia por ali. Do fundo da oficina, uma voz calma cortou a tensão. Posso dar uma olhada? Todos se viraram para ver quem havia falado. João Silva emergia das sombras, limpando as mãos numa estopa amarelada. A camisa xadrez estava encharcada de suor e óleo. As calças jeans desbotadas tinham remendos mal feitos e as botas de couro estavam gastas até a sola. Aos 38 anos, João carregava no rosto os sinais de quem conhecia o trabalho pesado desde criança. Eduardo olhou de cima a baixo para aquele homem simples e soltou uma gargalhada amarga. Você sabe quanto custou esse carro? Mais do que você vai ganhar em toda a sua vida. João não respondeu. Apenas enxugou mais uma vez as mãos e deu um passo à frente. Se o senhor quiser, eu posso tentar. Só preciso de 2 ferramentas. A proposta soou tão absurda que Eduardo decidiu transformar aquilo em entretenimento. Está bem, mecânico. Se você conseguir fazer esse carro ligar, eu te contrato na minha empresa. Mas quando falhar, quero que assuma na frente de todo mundo que não passa de um incompetente. O ar ficou mais pesado. Os outros mecânicos baixaram os olhos, antecipando a humilhação do colega. João, porém, manteve a expressão serena. Seus olhos castanhos não mostravam raiva, apenas uma determinação silenciosa. Tudo bem, foi tudo o que disse. João caminhou até sua caixa de ferramentas, uma estrutura de metal que já conhecia dias melhores. Entre chaves de fenda gastas e alicates com cabo rachado, escolheu apenas 2 peças, uma chave inglesa pequena e um estetoscópio automotivo que ganhara do pai anos atrás. O Mercedes estava estacionado na sombra rala de um pé de manga. João levantou o capô e contemplou o motor V8 como quem observa um quebra-cabeça complexo. Eduardo permaneceu ao lado, com os braços cruzados e um sorriso debochado no rosto.
Vai ficar aí parado ou vai fazer alguma coisa? Provocou o empresário. João não respondeu. Colocou o estetoscópio no peito e começou a auscultar diferentes partes do motor. Seus movimentos eram precisos, quase ritualísticos. Fechou os olhos e se concentrou nos sons que apenas ele conseguia interpretar. Ridículo, murmurou Eduardo para os outros mecânicos. Acham que motor é coração humano. Depois de 5 minutos em silêncio absoluto, João abriu os olhos. Localizou um componente específico na parte superior do motor e, com movimentos delicados, começou a desmontar uma peça que poucos saberiam identificar. O sensor de posição do virabrequim está com defeito, disse, mais para si mesmo do que para os outros. Eduardo bufou. Claro, agora vai inventar nomes técnicos para impressionar. João ignorou o comentário. Com a chave inglesa, removeu o sensor defeituoso e o examinou contra a luz. Uma pequena rachadura na base revelava o problema. Sem peças de reposição disponíveis, precisaria improvisar. Caminhou até sua bancada de trabalho e vasculhou alguns componentes usados que guardava numa caixa de papelão. Encontrou um sensor similar, retirado de um Volkswagen mais antigo. Sabia que não era exatamente compatível, mas a engenharia básica era a mesma. Isso jamais vai funcionar. Eduardo balançou a cabeça. Você está colocando uma peça de Fusca num Mercedes. João trabalhou em silêncio por mais 20 minutos. Adaptou os conectores, ajustou a calibragem e reinstalou o componente com o cuidado de um cirurgião. Suas mãos, embora ásperas e calejadas, se moviam com uma precisão que contrastava com sua aparência simples. Durante todo o processo, Eduardo não parou de fazer comentários sarcásticos. Questionou a competência de João, debochou de seus métodos e sugeriu que ele desistisse antes de causar mais danos. Os outros mecânicos assistiam em silêncio, divididos entre a admiração pelo colega e o constrangimento pela situação. João limpou as mãos uma última vez e se posicionou atrás do volante. A chave girou na ignição com um clique suave. Por um segundo, apenas o silêncio. Então, como um trovão controlado, o motor V8 voltou à vida com seu ronco característico. O choque foi instantâneo. Eduardo ficou paralisado, com a boca entreaberta e os olhos arregalados. Os outros mecânicos explodiram em palmas e gritos de comemoração. João, no entanto, permaneceu sentado no banco do motorista, com a mesma expressão calma de sempre. Impossível, sussurrou Eduardo, mais para si mesmo. João desceu do carro e entregou as chaves ao empresário sem uma palavra. Não havia triunfo em seus olhos, nem desejo de humilhar quem o havia humilhado. Apenas a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. Eduardo pegou as chaves com mãos trêmulas. O motor continuava funcionando perfeitamente, como se nunca tivesse apresentado problemas. Toda sua arrogância se desfez naquele momento, substituída por uma mistura de vergonha e admiração relutante. Como você? Começou a perguntar, mas não conseguiu terminar a frase. João finalmente falou. O senhor ofereceu um emprego. Mantém a palavra? Eduardo dirigiu de volta para São Paulo, em silêncio absoluto. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor que ainda sentia no rosto, não pelo sol, mas pela vergonha. Durante toda a viagem de 2 horas, não conseguiu tirar da mente a imagem de João trabalhando com aquela serenidade inexplicável. Chegou ao seu apartamento no Itaim Bibi quando o sol já se punha sobre a cidade. O imóvel de 400 metros quadrados, decorado por um arquiteto famoso, parecia mais frio e vazio do que nunca. Serviu-se de um uísque escocês de 30 anos e se sentou na varanda, observando as luzes da cidade que começavam a se acender. Helena sempre dizia que ele precisava aprender a enxergar as pessoas além das aparências. Eduardo, você julga muito rápido, costumava repetir quando ele fazia comentários ácidos sobre funcionários ou prestadores de serviços. Agora, 2 anos após sua morte, a voz dela ecoava em sua mente como um fantasma inconveniente.
Passou 3 dias tentando esquecer o episódio, mas a imagem de João continuava o assombrando. Durante uma reunião de diretoria, enquanto discutia a expansão de seus negócios para o interior, sua mente vagou para aquele galpão simples onde havia aprendido uma lição de humildade. Na quinta-feira, sem avisar ninguém, Eduardo subiu no Mercedes e refez o caminho para a oficina. Desta vez, não usava terno. Vestia uma camisa polo e calças jeans, numa tentativa desajeitada de parecer mais acessível. Encontrou João desmontando o motor de uma Kombi antiga. O mecânico ergueu os olhos quando percebeu a presença do empresário, mas não demonstrou surpresa. "Boa tarde", disse Eduardo, com uma voz diferente da que usara na semana anterior. "Boa tarde, doutor." Eduardo respirou fundo. Pedir desculpas nunca fora seu forte, especialmente para alguém que considerava inferior, mas algo dentro dele havia mudado. "Eu vim me desculpar pelo meu comportamento da semana passada e para repetir minha proposta de trabalho. Sério, desta vez." João largou a chave de fenda e se levantou lentamente. Limpou as mãos na estopa e encarou Eduardo nos olhos. "Que tipo de trabalho?" "Estou expandindo meus negócios. Construção, incorporação, logística. Preciso de alguém que entenda de máquinas, que saiba resolver problemas sem ter tudo mastigado. Alguém como você." João balançou a cabeça. "Doutor, eu não tenho estudo. Mal terminei o ensino médio. Seus funcionários vão rir de mim. Deixe isso comigo. Competência não se aprende na faculdade. Se aprendesse, qualquer um seria competente." A proposta era tentadora, mas João hesitou. Sua vida no interior era simples, mas segura. Conhecia cada peça de cada carro que consertava, cada cliente que frequentava a oficina. São Paulo representava o desconhecido. "Posso pensar?" "Claro, mas não demore muito. Oportunidades assim não aparecem todo dia." Eduardo estendeu um cartão de visitas. João pegou o pequeno retângulo de papel couché e o examinou como se fosse um artefato alienígena. "Eduardo Mendes, CEO, Mendes em Associados. Uma pergunta, doutor. Por que está fazendo isso?" Eduardo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era o sorriso cínico de sempre, mas algo genuíno e quase melancólico. "Porque você me ensinou que eu não sei de tudo. E homens como eu precisam de homens como você por perto." Naquela noite, João conversou com a esposa, Márcia, sobre a proposta. Eles moravam numa casa simples, nos fundos da oficina, com 2 quartos pequenos e uma cozinha que cheirava sempre a comida caseira. Márcia era professora primária aposentada e conhecia o marido melhor do que ninguém. "Você quer aceitar", disse ela, sem fazer perguntas. "Como sabe?" "Porque seus olhos brilharam quando contou sobre a conversa. Você sempre sonhou com algo maior. E se der errado? Então voltamos, mas pelo menos tentamos." João olhou pela janela para o galpão onde trabalhava há 15 anos. Era seu reino, seu lugar seguro, mas talvez fosse hora de construir um reino maior. A segunda-feira de João, na capital, começou às 5 da manhã. O despertador tocou no quarto de hotel simples que Eduardo havia reservado para ele, e pela primeira vez em anos não acordou com o cheiro de óleo e o barulho familiar das ferramentas. O escritório da Mendes em Associados ocupava 3 andares de um prédio espelhado na Vila Olímpia. O lobby de mármore branco e as recepcionistas impecavelmente vestidas contrastavam brutalmente com o ambiente rústico ao qual João estava acostumado. Eduardo o apresentou como consultor técnico especializado, mas os olhares que João recebeu falavam mais alto que qualquer título. Funcionários de terno sussurravam entre si, secretárias sorriam de forma condescendente e gerentes o cumprimentavam com aquela educação falsa reservada a visitas indesejadas. "Ele vai trabalhar diretamente comigo", anunciou Eduardo numa reunião de diretoria. "Questões operacionais, logística, manutenção de equipamentos." João usava sua melhor roupa, uma camisa social branca que Márcia havia passado 3 vezes e uma calça social preta comprada às pressas numa loja do centro.
Mesmo assim, se sentia como um intruso num baile de gala. O primeiro desafio veio no terceiro dia. A obra de um conjunto habitacional em Cotia estava parada porque a escavadeira alemã havia quebrado e a empresa terceirizada de manutenção cobrava R$80 mil pelo conserto, com prazo de 15 dias para a entrega das peças. "Deixa eu dar uma olhada", sugeriu João durante uma reunião tensa. Os engenheiros presentes trocaram olhares céticos. Um deles, Rodrigo, formado no ITA, não escondeu o sarcasmo. "João, não é desrespeitosamente, mas isso aqui não é Fusca. É uma Liebherr de R$2 milhões. Eduardo estava presente, mas decidiu não interferir. Queria ver como João se defenderia sozinho. "Eu entendo", respondeu João calmamente. "Mas máquina é máquina. Se o senhor permitir..." A escavadeira estava parada no meio do canteiro de obras, como um dinossauro amarelo adormecido. João a cercou lentamente, observando cada detalhe, cada conexão, cada mangueira. Pediu ao operador que tentasse ligá-la e ouviu atentamente os ruídos que o motor fazia. Depois de uma hora de diagnóstico, localizou o problema. Uma válvula hidráulica entupida por detritos. Nada que R$200 em peças e 4 horas de trabalho não resolvessem. Quando a escavadeira voltou à vida, o canteiro inteiro parou para aplaudir. Rodrigo se aproximou, visivelmente constrangido. "Como você sabia?" "Experiência", João sorriu. "E muita gente me subestimou antes do senhor." As semanas seguintes trouxeram novos desafios. João precisou aprender a usar computador, entender planilhas, participar de videoconferências. Márcia vinha a São Paulo nos fins de semana e o ajudava com as tarefas que exigiam leitura mais complexa. "Você está mudado", observou ela numa dessas visitas. "Para melhor ou pior?" "Diferente, mais confiante, como se tivesse encontrado seu lugar." Mas nem tudo era fácil. João cometeu erros, mal-entendidos culturais, gafes sociais. Numa reunião com investidores, usou uma metáfora automotiva tão específica que ninguém entendeu. Noutra ocasião, tratou um diretor de banco pelo primeiro nome, causando um silêncio constrangedor. Eduardo, porém, nunca o repreendeu publicamente. Quando necessário, conversava em particular, explicando os códigos não escritos do mundo corporativo. "Por que tem paciência comigo?" perguntou João certa tarde. "Porque você me ensinou que inteligência não tem diploma. E porque você é a pessoa mais honesta que já conheci." O momento mais difícil veio no segundo mês. Durante uma apresentação para investidores japoneses, João foi questionado sobre sua formação acadêmica. A pergunta veio em inglês, idioma que ele não dominava. E a tradução simultânea deixou claro que os investidores duvidavam de sua competência. "Ele não tem MBA?" perguntou um dos japoneses, em inglês, achando que João não entenderia. O silêncio pesou sobre a sala. João sentiu o rosto esquentar e, pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, pensou em desistir. Mas então se lembrou das palavras de Márcia. "Você sempre sonhou com algo maior." Levantou-se da cadeira e caminhou até o flipchart. Com uma caneta, desenhou o esquema de um motor e começou a explicar, em português simples, como havia resolvido problemas que engenheiros não conseguiram solucionar. Os japoneses ouviram em silêncio. Quando terminou, o mais velho do grupo fez uma única pergunta. "Quantos carros já consertaram?" "Uns 5.000, senhor." "E quantos não conseguiram arrumar?" João pensou por um momento. 3 ou 4. O investidor sorriu e disse algo em japonês para o tradutor, que repassou para o grupo. Ele disse que prefere experiência à teoria. Naquela noite, Eduardo levou João para jantar num restaurante caro. Era a primeira vez que comiam juntos fora do ambiente de trabalho. "Você se saiu bem hoje", disse Eduardo, erguendo a taça de vinho. "Achei que tinha feito besteira." "Pelo contrário, você foi você mesmo. E isso é mais raro do que imagina." João olhou pela janela do restaurante para a cidade iluminada.
3 meses atrás, estava numa oficina no interior, acreditando que aquela seria sua vida para sempre. Agora, participava de decisões que movimentavam milhões de reais e ganhava o respeito de pessoas que nunca imaginou conhecer. Mas o maior desafio ainda estava por vir. 6 meses depois de chegar a São Paulo, João recebeu um convite que mudaria sua vida para sempre. Eduardo entrou em sua sala. Sim, agora ele tinha uma sala própria, com um sorriso misterioso no rosto. João, você vai palestrar no Congresso Nacional de Engenharia. A caneta caiu da mão de João e rolou pelo chão. Doutor, o senhor enlouqueceu? Eu na frente de 1000 engenheiros? 2000, corrigiu Eduardo. E você vai falar sobre inovação em soluções práticas. Tema: quando a experiência supera a teoria. O evento aconteceria no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. Palestrantes internacionais, CEOs de multinacionais, presidentes de universidades. João seria o único sem diploma superior na programação. Eles vão me crucificar, murmurou João. Ou vão aprender algo que não ensinam nas universidades. Eduardo havia inscrito João no congresso como uma aposta pessoal. Queria provar ao mundo acadêmico e empresarial que competência não se media por diplomas, mas secretamente também queria que João provasse algo para si mesmo. As 2 semanas de preparação foram intensas. João montou sua apresentação com a ajuda de Márcia, que veio a São Paulo especialmente para isso. Ela sugeriu que ele contasse histórias reais, casos que havia resolvido, ao invés de tentar usar vocabulário técnico que não dominava. Seja você mesmo, repetia ela. As pessoas se conectam com histórias, não com teorias. Na véspera da palestra, João mal conseguiu dormir. Revisou suas anotações dezenas de vezes. Ensaiou no espelho do hotel, ligou para Márcia 3 vezes em plena madrugada. E se eu esquecer tudo? Então você improvisa, como sempre fez. O dia chegou numa manhã cinzenta de julho. O Anhembi fervilhava com milhares de profissionais circulando entre estandes e auditórios. João usava um terno novo que Eduardo havia comprado para ele, mas continuava se sentindo deslocado. O auditório principal estava lotado. 2.000 pessoas ocupavam todas as cadeiras e outras tantas assistiam de pé ou pelos telões nos corredores. João observou a plateia do backstage e sentiu um nó na garganta. É agora, sussurrou Eduardo, dando uma palmada encorajadora em suas costas. Quando seu nome foi anunciado, João caminhou até o palco com passos que pareciam de chumbo. A luz dos refletores o cegava parcialmente, mas conseguia distinguir rostos céticos na primeira fila. Reconheceu alguns engenheiros que já havia encontrado em obras, outros que o haviam subestimado no passado. Parou diante do microfone e respirou fundo. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Boa tarde. Começou com a voz ligeiramente trêmula. Meu nome é João Silva e eu não tenho diploma de engenharia. Um murmúrio percorreu a plateia. João continuou. Na verdade, mal terminei o ensino médio, mas nos últimos 20 anos consertei mais de 5.000 motores e quero contar para vocês o que aprendi no chão da oficina. A palestra durou 40 minutos. João não usou PowerPoint nem gráficos complexos, apenas contou histórias. Falou do Mercedes parado na estrada, da escavadeira que salvou uma obra, do motor de trator que nenhum especialista conseguiu consertar. Vocês estudaram teoria, disse, apontando para a plateia. Eu estudei máquinas quebradas. Vocês aprenderam fórmulas. Eu aprendi que máquina não mente. Quando ela para, sempre tem um motivo. E esse motivo raramente está nos manuais. Gradualmente, o ceticismo inicial deu lugar à atenção. Pessoas que chegaram preparadas para questionar sua competência começaram a tomar notas. Engenheiros que nunca haviam sujado as mãos ouviam fascinados as histórias de um homem que aprendeu seu ofício na prática. Uma máquina não sabe que vocês têm PhD, continuou João ganhando confiança. Ela só quer funcionar. E às vezes, a solução mais simples é a que funciona. A plateia riu pela primeira vez.
João sentiu que havia conquistado um espaço, uma abertura. Eu não vim aqui para desvalorizar o conhecimento acadêmico. Vim para mostrar que existe outro tipo de conhecimento igualmente válido. O conhecimento que vem das mãos sujas, dos erros corrigidos, das soluções improvisadas que viraram padrão. Nos últimos 10 minutos, João fez algo que ninguém esperava. Tirou do bolso uma pequena chave inglesa, a mesma que havia usado para consertar o Mercedes de Eduardo, e a ergueu diante da plateia. Esta chave tem 30 anos. Pertenceu ao meu pai, que também era mecânico. Ela consertou mais máquinas do que qualquer computador de diagnóstico. Não porque é especial, mas porque está na mão de quem sabe usá-la. O silêncio voltou ao auditório, mas agora era um silêncio respeitoso, contemplativo. Obrigado pela atenção, finalizou João. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Eduardo. A plateia se levantou numa ovação espontânea. 2.000 engenheiros aplaudindo um homem sem diploma que ousou ensinar-lhes algo que não sabiam. As lágrimas correram pelo rosto de João enquanto ele acenava para a plateia. Lágrimas de emoção, de alívio, de uma sensação que nunca havia experimentado. O reconhecimento público de seu valor. No backstage, Eduardo o aguardava com os olhos marejados. João, você foi brilhante. Eu só fui eu mesmo. Exatamente por isso. Eduardo observou João receber os cumprimentos no backstage e sentiu uma emoção que não experimentava há anos. Não era apenas orgulho do funcionário que havia descoberto. Era algo mais profundo, mais pessoal. Pela primeira vez, desde a morte de Helena, sentia que havia feito algo verdadeiramente importante. Quando os parabéns diminuíram e João finalmente conseguiu se afastar da multidão de admiradores, Eduardo se aproximou. Não disse nada inicialmente, apenas estendeu a mão. João a apertou e por um momento os dois homens se entenderam sem palavras. Eu preciso te pedir desculpas, disse Eduardo finalmente. Pelo quê, doutor? Por ter duvidado de você naquele primeiro dia. Por ter achado que conhecimento só vinha com diploma. Por ter sido arrogante e preconceituoso. João balançou a cabeça. O senhor não precisa se desculpar. Se não tivesse me desafiado, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Eduardo sorriu, mas havia melancolia naquele sorriso. Sabe, Helena sempre dizia que eu julgava as pessoas muito rápido, que eu não sabia enxergar valor nos outros. Ela teria adorado conhecer você. Fale-me dela. Eles caminharam juntos até um café reservado no próprio centro de convenções. Eduardo pediu 2 cafés e, pela primeira vez, falou sobre sua esposa para alguém que não fosse terapeuta ou parente próximo. Helena era professora de literatura. Acreditava que toda pessoa tinha uma história importante para contar. Quando eu reclamava de funcionários ou prestadores de serviços, ela sempre perguntava: Eduardo, você já tentou conhecer a história dele? Eduardo pausou para tomar um gole do café. Ela diria que você me ensinou a lição que ela tentou me ensinar por 15 anos de casamento. Que lição? Que humildade não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Nos dias seguintes à palestra, algo mudou na dinâmica entre os dois homens. Eduardo, que sempre manteve distância profissional de seus funcionários, começou a tratar João como amigo. Não apenas como colaborador valioso, mas como alguém cuja opinião genuinamente respeitava. A mudança ficou evidente numa reunião da diretoria, uma semana após o congresso. Quando um dos gerentes questionou uma decisão operacional, Eduardo respondeu: Vou consultar o João. Ele entende dessas coisas melhor que qualquer um de nós. A frase causou silêncio na sala. Era a primeira vez que Eduardo admitia publicamente que alguém sabia mais que ele sobre algum assunto. Depois da reunião, Eduardo chamou João para conversar em sua sala. O ambiente, que antes intimidava o mecânico, agora parecia acolhedor. João, quero te fazer uma proposta. Estou ouvindo. Quero que você seja meu sócio, não funcionário, sócio. Uma participação real na empresa. João ficou sem reação por alguns segundos. Doutor, eu não tenho dinheiro para comprar participação numa empresa como esta.
Você não precisa comprar. Vai ganhar pela competência, pela confiança que nossos clientes têm em você, pelo valor que agrega à empresa. A proposta era tentadora, mas João hesitou. E se eu não der conta? Então pelo menos tentamos. Mas pelo menos tentamos juntos. Eduardo se levantou e caminhou até a janela que dava vista para a cidade. Sabe, João, eu construí esta empresa pensando apenas em dinheiro, lucro, crescimento, market share. Helena sempre dizia que eu estava esquecendo do mais importante, as pessoas. Você me lembrou disso. Como? Mostrando que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é, no que ela faz, na forma como trata os outros. Eduardo se virou para encarar João. Eu era um homem arrogante, João. Achava que dinheiro me dava o direito de desrespeitar quem tinha menos. Você me ensinou humildade sem tentar me ensinar, apenas sendo quem você é. João se levantou também. Doutor, eu aceito ser seu sócio, mas com uma condição. Qual? Que o senhor pare de me chamar de doutor. João está bom. Eduardo riu. Uma risada genuína, sem traços de cinismo. Fechado, João. Fechado. Naquela noite, Eduardo ligou para a cunhada, irmã de Helena, com quem mantinha pouco contato desde o funeral. Cláudia, eu queria contar uma coisa. Conheci alguém que me ensinou algo importante sobre Helena. O quê? Que ela estava certa sobre mim e que nunca é tarde para mudar. A conversa durou 2 horas. Eduardo contou sobre João, sobre a lição de humildade, sobre como havia se transformado nos últimos meses. Cláudia chorou ao telefone. Eduardo, Helena ficaria muito orgulhosa. Ela sempre acreditou que você tinha um coração bom por baixo de toda aquela armadura. Quando desligou o telefone, Eduardo se sentiu em paz pela primeira vez em 2 anos. Não apenas por ter honrado a memória de Helena, mas por ter se reconectado com a humanidade que havia perdido no meio de tanto sucesso material. 2 anos se passaram desde aquela tarde quente em que o Mercedes parou na estrada empoeirada. A oficina do Toninho continuava funcionando no interior, mas agora ostentava uma placa nova, parceira oficial, Mendes em Silva, consultoria técnica. João dividia seu tempo entre São Paulo e sua cidade natal. 3 dias na semana, trabalhava no escritório da capital, participando de reuniões estratégicas e supervisionando projetos complexos. Os outros 2 dias passava na oficina, ensinando técnicas avançadas para jovens mecânicos e desenvolvendo soluções inovadoras que depois implementava nas obras da empresa. Márcia havia se adaptado à nova rotina melhor do que esperavam. Voltou a dar aulas, agora numa escola particular de São Paulo, e se orgulhava em contar para os alunos que seu marido era sócio de uma grande empresa. Ele sempre foi especial, dizia para as outras professoras. Só precisava da oportunidade certa. A transformação de João era visível não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Caminhava com mais confiança, falava com propriedade sobre assuntos que antes o intimidavam, mas mantinha a mesma humildade e simplicidade que sempre o caracterizaram. A empresa Mendes em Silva cresceu 300% no primeiro ano da sociedade, não apenas em faturamento, mas em reconhecimento. Ganharam prêmios de inovação, foram convidados para projetos governamentais e se tornaram referência em soluções práticas para problemas complexos. O grande momento veio quando receberam o convite para apresentar um projeto no Fórum Econômico Mundial, em Davos. João, que 2 anos antes nunca havia saído de seu estado natal, agora representaria o Brasil numa conferência internacional. Tem certeza de que eu devo ir? Perguntou para Eduardo na véspera da viagem. João, você vai falar sobre inovação em países emergentes. Quem melhor que alguém que emergiu de verdade? Em Davos, João apresentou o projeto Soluções Simples para Problemas Complexos, baseado em sua experiência de adaptar tecnologias sofisticadas usando recursos básicos. A apresentação foi um sucesso absoluto. Empresários de multinacionais faziam fila para conversar com o engenheiro brasileiro sem diploma.
A BBC produziu uma reportagem sobre a história de João, que foi ao ar no programa Hard Talk. O título era The Mechanic Who Became a Million Dollar Consultant, o mecânico que se tornou consultor milionário. Como você define sucesso? Perguntou a apresentadora britânica. Sucesso é quando você pode usar o que sabe para ajudar outras pessoas. E quando você não precisa esconder de onde veio. O vídeo viralizou nas redes sociais brasileiras. Em 48 horas, teve mais de 10 milhões de visualizações. Comentários de admiração chegavam de todo o país. Esse cara é a prova de que talento não tem classe social. Chorei vendo a entrevista. Representou todos nós que viemos de baixo. Eduardo Mendes virou meu herói por dar oportunidade para o João. As universidades começaram a convidar João para palestras regulares. O INSPER criou uma disciplina optativa chamada Sabedoria Prática, baseada em seus métodos. A USP ofereceu um doutorado honorário, que João educadamente recusou. Obrigado, mas prefiro continuar aprendendo na prática. A transformação mais significativa, porém, aconteceu com Eduardo. O empresário que antes tratava funcionários como números numa planilha, agora conhecia pelo nome cada pessoa que trabalhava para ele. Implementou um programa de valorização que identificava talentos em posições operacionais e oferecia oportunidades de crescimento. Quantos Joões existem por aí sem que a gente perceba? Refletia em entrevistas. Na oficina do interior, Toninho contratou 5 novos mecânicos e transformou o local num centro de treinamento. Jovens de cidades vizinhas vinham aprender não apenas técnicas de conserto, mas a filosofia de trabalho que João desenvolveu. Respeite a máquina, respeite o cliente, respeite a si mesmo. A pequena chave inglesa que João usara na primeira palestra se tornou símbolo da empresa. Uma versão ampliada decorava a recepção do escritório em São Paulo, com uma placa: ferramentas simples, soluções complexas. Num sábado de sol, exatamente 3 anos após o encontro inicial, Eduardo voltou sozinho à oficina. Encontrou João ensinando um grupo de adolescentes a diagnosticar problemas em motores. Saudades do tempo simples? Perguntou Eduardo. Às vezes, admitiu João. Mas então eu lembro que agora posso ensinar o que aprendi. E isso vale mais que toda a simplicidade do mundo. Eles caminharam juntos até a estrada onde tudo começou. O asfalto havia sido recapeado, mas a curva permanecia a mesma. Você já pensou como seria se meu carro não tivesse quebrado aqui? Todos os dias, respondeu João. Mas acho que o destino nos colocou no lugar certo, na hora certa. Eduardo sorriu. Helena diria que não foi destino, foi consequência. Consequência de você ter sido você mesmo quando poderia ter desistido. E consequência do senhor ter tido coragem de admitir que estava errado. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da estrada. Carros passavam sem saber que aquele local havia sido cenário de uma transformação que mudaria 2 vidas para sempre. João, disse Eduardo finalmente. Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar que riqueza não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. E que humildade não é fraqueza, é a maior força que existe. João colocou a mão no ombro do amigo. Obrigado por ter me dado a chance de descobrir quem eu realmente era. Quando o sol se pôs naquela tarde, os 2 homens voltaram para suas respectivas casas. Eduardo para seu apartamento em São Paulo, que agora estava cheio de fotos e memórias. João para sua casa simples no interior, onde Márcia o esperava com um sorriso e a pergunta de sempre: como foi o dia? Bom, respondeu João, como sempre. Muito bom. Mas agora, quando dizia essas palavras, elas carregavam um peso diferente. O peso de quem descobriu que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo que ela é capaz de construir com as próprias mãos. E numa pequena chave inglesa guardada numa gaveta, 2 histórias se entrelaçavam para sempre. A do homem rico que aprendeu humildade e a do homem simples que descobriu seu verdadeiro valor. A lição ecoaria por gerações.
Nem tudo que reluz é ouro, mas às vezes o ouro verdadeiro está escondido sob a graxa das mãos que trabalham em silêncio, esperando apenas uma oportunidade para brilhar. 5 anos depois, a história de João e Eduardo se tornou case de estudo em escolas de administração do mundo inteiro. O livro O Motor que Ensinou Humildade, escrito em parceria pelos dois, vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi traduzido para 15 idiomas. A Fundação Helena Mendes, criada por Eduardo em memória da esposa, oferece bolsas de capacitação profissional para jovens de baixa renda, com foco especial em habilidades práticas e desenvolvimento humano. João nunca deixou de consertar motores. Mesmo como consultor internacional, sempre reservava algumas horas da semana para colocar as mãos na graxa e lembrar de onde veio. E toda vez que alguém o subestimava por sua origem humilde, ele sorria silenciosamente e pensava na pequena chave inglesa que mudou 2 vidas numa tarde quente de março. Porque às vezes, as maiores lições vêm dos lugares mais simples. E os maiores mestres são aqueles que ensinam sem saber que estão ensinando, apenas sendo quem são.